Eu vou explicar por quê. Depois da tua introdução, eu falo uma coisa que não te falei ainda. Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, mais uma vez, bem-vindos e bem-vindas à nossa segunda jornada de Filosofia das Proteínas e das Células. Eu estou bem feliz com essa segunda edição. Estou bem feliz também de ver todo mundo aqui. Espero que seja um encontro tão frutífero quanto o último. E só para dizer, né, que a última vez a gente teve uma E. coli de mascote. Aí hoje eu trouxe um neurônio, porque também somos células, né? Mostra ali para aquela cara. Aqui, gente. Então tá nosso neurônio para nos desejar boa sorte e muito conhecimento. Bem, eu queria saber se a Érica e a Thaís estão escutando bem. Estamos sim. Joia. E então, só queria falar que a gente está gravando porque uma das nossas vontades, eu não falei para vocês ainda, é fazer uma publicação, eventualmente, assim. Então, acho que tendo esse registro das falas, isso pode ajudar os autores, eventualmente, a montar um texto, né? Então, essa é a finalidade da gravação. Olha, notícia boa. Muito bem, vamos lá, então. Então, isso aqui é uma introdução, né? E, como vocês vão ver, eu vou desenvolver algumas ideias, assim, filosóficas, um pouco especulativas, e que tem relação com as proteínas, né? E as proteínas que vão estar agora, né, sobre a luz, assim, dos holofotes, são os receptores acoplados à proteína G. Então, esse é o nosso exemplo que eu vou usar. Mas o problema mesmo, que eu vou levantar como problema hoje, eu chamei de paradoxo dos geradores de qualia olfativos. Então, eu vou explicar o que é isto. Bem, então eu vou começar só fazendo uma introdução, né? O que significa filosofia das proteínas, né? Então, a ideia básica é que a filosofia, ela se interessa por seres humanos, né? É um dos objetos da filosofia, a mente humana, né? Vários aspectos da vida humana. E se a gente olhar para um ser humano, o que a gente tem à nossa frente é um grande agregado de células, né? E, se a gente quiser mudar a nossa escala, um grande agregado de proteínas. Claro, também é um grande agregado de átomos, mas a gente não vai se interessar de ser tão baixo assim, né? A gente vai começar nas proteínas e nas células. Então, o espírito, quer dizer, uma das maneiras da gente justificar, né, fazer filosofia das proteínas, é com relação a essa preocupação ontológica de tentar entender o ser humano a partir dos seus constituintes mais básicos, né? Obviamente, a questão do reducionismo, emergência, já surge nessa discussão, mas eu não vou querer entrar nisso agora, né? Então, essa é uma das possíveis justificativas para se falar em filosofia das proteínas. Outro tema que nos interessa, que a gente já explorou na última vez, a Mari, né, trabalhou também, outros também fizeram isso um pouco, é a questão que a gente pode chamar de epistemológica, de como que é feito o cálculo de dobramento, né, das proteínas. Então, tem programas de computador que faz isso, mas ele segue certas estratégias, certas metodologias que têm relações com metodologias científicas tradicionais, enfim. Então, esse estudo mais epistemológico também faz parte dessa área de filosofia das proteínas. A questão da filosofia das células também, eu vou deixar para mais tarde, né, na sessão da tarde a gente vai focar mais nas células e a gente vai poder também discutir o significado desse conceito, né? Então, é isso, essa é a minha justificativa. E o que estava escrito ali que eu meio pulei, mas o meu interesse pessoal é entender a subjetividade humana, entender as qualidades que a gente vivencia, né,
enquanto a gente está consciente. E a hipótese é de que essas qualidades, as cores que a gente vivencia, os cheiros, numa abordagem materialista, elas teriam que estar associadas a algo material, né? E então a pergunta é essa: como que a consciência é gerada e como que as qualidades surgem a partir da matéria, né? Então, deixa eu falar um pouquinho sobre qualidades e estruturas, tá? Então, do que eu estou falando? Então, estou partindo da hipótese de que isso que vocês estão vivenciando agora, que é um exemplo de um estado de consciência, envolve qualidade e estrutura. No campo visual, isso, eu vou estar me referindo agora ao campo visual, o que a gente considera qualidades seriam as cores, as manchas coloridas que vocês estão vendo. E essas manchas estão organizadas de uma certa maneira. Elas têm uma certa relação. Essas relações, né, a gente chama de estrutura, é chamada de estrutura, o conjunto de todas as relações da estrutura, ou então uma relaçãozinha, a gente pode chamar que é um aspecto estrutural. Então, nessa pintura, né, é um exemplo em que a gente tem esses elementos que seriam os relatos, coisas que são relacionadas, que são as manchas coloridas, e elas têm uma certa relação espacial, elas podem ter uma relação temporal, e podem ter também relações internas, né? Então, duas cores pode ter uma relação intrínseca, do tipo o azul escuro e o azul claro tem uma certa relação que é a mesma que o vermelho escuro e o vermelho claro, né? E uma hipótese que a gente eu vou aprofundar um pouco mais daqui a pouco, mas já vou adiantar, é de que a descrição matemática, linguística, científica que a gente tem, ela consegue capturar as estruturas do mundo externo, mas não a materialidade intrínseca do mundo, não as coisas em si. Já vou voltar a esse ponto. Tá, me adiantei aí. Nesse slide eu coloco o Kant, né, como um autor que faz essa distinção que eu estou fazendo aqui, o que eu estou chamando de qualidade subjetiva ou qualia, como é falado em filosofia, ele chama de matéria da sensação, e a estrutura essa estrutura, né, é o que ele chama, os autores chamam de estruturação dos dados, e ele chama de formas da intuição ou categorias do entendimento. Isso remonta um pouquinho à distinção de Aristóteles entre matéria e forma. Então, uma estátua ela tem uma matéria, que é, sei lá, o bronze e a forma, né? E você não pode ter uma matéria sem forma, né? Mesmo um montão de bronze jogado ali no canto, ele tem a sua forma ali, né? Então, não existe matéria sem forma. Matéria e forma estão sempre juntas. E também se pode argumentar que não existe uma forma sem matéria. Mas aí também é uma questão filosófica, né? O Platão defende que existe, mas essa imbricação desses dois conceitos também se aplica para a qualidade e estrutura. Qualquer qualidade que nos é dada já tem alguma forma, alguma estruturação, alguma relação. Se surgir uma mancha vermelha sem nada, só uma mancha vermelha no campo visual inteiro, tudo bem, você tem ali a qualidade, a vermelhidão, qual é a estrutura, qual é a relação? Bem, é o fato de que ela não tem relação com nenhuma outra coisa, é o fato de que ela está ocupando todo o teu campo visual. Isso é estruturação, é uma organização espacial, né? Então, essas duas coisas estão sempre juntas. Agora, esse slide que eu sempre apresento, eu tenho que melhorar ele explora como que a estrutura que a gente percebe visualmente, que está em cima, indicado como consciência, né? Campo fenomênico, o que a gente tem aí, se vocês estiverem curiosos, é uma lagarta, cachorrinho, em cima de umas pastas coloridas. Então, o que são as qualidades? São essas cores, e qual a estrutura é a maneira como essas coisas se organizam no meu campo visual. Então, no campo fenomênico, a coisa está tranquila. Mas, como que surge o fenômeno consciente? Ele surge a partir do cérebro e da sua... O cérebro, vamos dizer, a gente considera que ele faz parte do mundo externo, né?
Então, fala-se que existe um paralelismo entre o mundo, o campo fenomênico e o cérebro, né? Isso é uma relação entre as estruturas. As estruturas que eu vivencio aqui são isomórficas, como alguns argumentam, a estruturas no cérebro. Se eu vejo uma mancha do lado de uma mancha vermelha e uma mancha azul, no meu cérebro, em algum lugar, tem uma estrutura semelhante, né, no meu cérebro físico, e é isso que explica, assim, no contexto materialista, por que surge meu campo consciente aqui, porque ele surge dessa maneira. Existe também uma relação com o mundo externo, né? Então, eu estou vendo essas cadeiras. As cadeiras também têm uma estrutura intrínseca a elas, real, lá fora. Essa estrutura real lá fora gera, por causalidade, uma estruturação dentro do meu cérebro, através dos meus sentidos, né? A luz bate, vem, e a gente pode falar em informação, né? Então, falar em estruturação, informação é equivalente, né? Essa estruturação chega no meu cérebro, eu tenho uma imagem, claro, uma perspectiva das cadeiras, mas existem semelhanças, e aí isso gera na minha mente uma representação dessas cadeiras reais. Então, eu posso falar, não, a minha concepção das cadeiras é verdadeira, porque há uma correspondência entre o que eu estou representando e a cadeira real. Muito bem. Então, o primeiro ponto é de que as estruturas que a gente vivencia no campo fenomênico, ela está presente no cérebro, e essa estrutura do cérebro, ela reflete estruturas reais na realidade. Outro ponto essas estruturas são relações entre o quê? No caso do campo fenomênico, tranquilo, relações entre qualidades. Mas e no cérebro, e no mundo real? Eu estou vendo relações, eu estou vendo uma mancha ali, eu estou vendo uma mancha ali, eu digo, são duas cadeiras, uma está do lado da outra. Mas o que está... É relação entre o quê, né? Então, o Kant, por exemplo, trabalha essa discussão, e ele chama de coisa em si, né? Eu vou usar o termo materialidade. Então, tem uma materialidade ali que eu não tenho acesso, eu só tenho acesso à estrutura do mundo, né? Então, tá. Então, aceitando esse tipo de coisa, eu já mencionei o isomorfismo psicofísico, que é uma tese... O Keller, né, o psicólogo Keller, foi quem mais trabalhou ela, mas o E.H. Miller e o Ernst Mach também trabalharam essa concepção de que as estruturas do meu campo fenomênico são isomórficas, como diria o Keller, ou são paralelas, como diriam o pessoal antes, a estruturas reais no cérebro, né? Se a gente quiser levar isso radicalizar isso, a gente pode falar que são idênticas, né? Eu tenho simpatia por essa visão. Se eu vejo ali atrás, eu vejo uma coisa reta, né? Então, se eu sou um materialista e tudo que existe é material, então essa coisa reta, de alguma forma, é uma expressão de algo material, então deve ter no meu cérebro alguma coisa literalmente reta, que tem quer dizer, eles compartilham a mesma estrutura, né? Essa seria uma versão mais radical do isomorfismo psicofísico. E o Keller trabalhou 3 tipos de isomorfismo: espacial e temporal, é mais fácil de entender, né? E também o de intensidade. Então, eu posso ter uma mesma mancha colorida, eu posso ligar a luz, aumentar a intensidade da luz, a cor não muda, mas muda alguma coisa, a intensidade. Então, todos esses aspectos são matematizáveis, são expressos linguisticamente, são intersubjetivos, são objetivos. Agora, são estruturas, relações entre o quê? Entre qualia. O que são os qualia, né? Então, o Keller, ele não fala que um qualia é isomórfico a alguma coisa. Ele tem clareza sobre isso, né? Ele segue, vamos dizer, a maneira que o Kant classifica as coisas, né? Então, ele se omite a falar sobre as qualidades. Mas a gente, né, explora isso, né? Então, eu vou apresentar aqui qual é a concepção sobre os qualia. Você está marcando o tempo? Eu estou. Hã? Uhum. E quanto tempo já passou? 13 minutos. 3, tá. Então, eu vou adiantar um pouco aqui. Bem, então, o que é uma cor, né? O que é uma qualidade subjetiva? A hipótese com a qual eu vou trabalhar aqui
é de que essa cor que eu estou vendo aqui, ela é algo real, que está no meu cérebro em algum lugar, e que essa cor, a roxidão, ela é uma propriedade não da luz, mas uma propriedade de alguma região do meu cérebro. Que tipo de propriedade? Aí vão ter duas hipóteses, ou uma propriedade química ou uma propriedade elétrica. Então, daqui a pouco eu volto a falar sobre isso. Por que que, se eu abro o meu cérebro e olhar nessa região onde hipoteticamente essa mancha roxa está localizada, ela é literalmente roxa. Tem literalmente um pontinho roxo aqui. Se eu abrir e olhar, por que que eu não vejo algo roxo? Bem, você não vê algo roxo porque quando você olha para uma coisa, o que você tem acesso é como que esse objeto absorve e reflete a luz. Mas a cor não tem nada a ver com a luz, né? Claro que a gente tem essa intuição, mas a ideia é separar isso. Cor não tem nada a ver com luz, né? Tanto é que quando você está no quarto escuro, dormindo, sonhando, você pode sonhar ou ter imagens hipnagógicas coloridas, né? O que mostra claramente, né? E dentro do cérebro, mesmo agora, dentro do teu cérebro não tem luz, né? Tudo escuro dentro do seu cérebro. Então, se a gente aceita que as cores são geradas dentro do cérebro, a cor não tem nada a ver com a luz. A única coisa que ela tem a ver com a luz é que ela está ligada por uma conexão causal. Então, a luz, de fato, causa o roxo no meu olho. Mas a luz não é roxa, né? A qualidade associada à luz, a gente não sabe qual é. Está naquela coisa em si que a gente falou, que a gente não tem acesso. Bem, então, a ideia é essa, né? Que o qualia, então, é uma propriedade físico-química do cérebro, de alguma região do cérebro. E lembrando novamente que uma medição física é uma medição que gera um número, ou uma imagem, e qualidades, a gente não consegue reduzir uma qualidade a números, né, a quantidade. Essa tese, que é muito controvertida, recebe o nome de lacuna explicativa. Eu acho que eu vou voltar a falar sobre ela daqui a pouco, mas então deixa eu só mencionar que, quando eu perguntei essa cor roxa que eu estou vendo, como que ela é gerada no meu cérebro? Existem basicamente 3 hipóteses que foram aventadas aí no século XX. A primeira é de que essa cor é fruto apenas da organização das correntes eletroquímicas dos neurônios, né? Então, visão, a organização é de uma maneira, o som, as coisas se organizam de outra, e isso gera as qualidades diferentes que a gente vivencia. Essa visão é a tese da homogeneidade ou o funcionalismo. O Köhler, ele tinha uma visão mais fisicalista. Ele considerava que, ele tinha vários argumentos que eu não vou entrar, de que a consciência ela é um processo físico gerado por campos elétricos de volume dentro do cérebro, dentro do encéfalo. Então, não é só as correntes elétricas, mas também o campo elétrico gerado por essas correntes elétricas. Então, a nossa consciência seria campos elétricos e modulações desse campo explicariam as diferentes cores, diferentes sons subjetivos que a gente vivencia. E a terceira hipótese, que é a do Hering, é de que isso tem base química, né? Então, essa é a hipótese que eu vou explorar hoje. Eu vou explorar, é uma hipótese, né, de que essas qualidades subjetivas, elas têm origem na química, da estrutura, na química das proteínas, né? Existe uma outra hipótese muito plausível, que é mais próxima da visão do Köhler, de que os qualia, eles têm origem não a nível molecular, em alguma propriedade intrínseca das proteínas, mas em algo um pouco mais, uma escala, né, 1000 vezes maior, que seria no domínio das células. Então, ao nível da célula, na escala das células, acontecem processos que só poderiam ser de natureza elétrica, eletromagnética, e que, de alguma maneira, diferentes modulações desses campos elétricos geram diferentes qualidades subjetivas. Então, essas são as duas hipóteses, mas hoje eu vou me concentrar na hipótese de que a origem, né, dos qualia está acoplado a propriedades intrínsecas de proteínas. Então, por isso, interesse de proteínas. Agora,
que é a consciência? A consciência é um processo que envolve o cérebro como um todo, é uma coisa super complexa, não vai estar ligado em algumas moléculas, né? É uma coisa que envolve um conjunto grande, que possui alguma espécie de integração aí, que eu acho que a gente ainda não decifrou, né? Mas se a gente faz um experimento, tem um pontinho luminoso vermelho, ele se transforma em verde, nada mais muda, só muda o verde por vermelho. Então, meu estado consciente mudou. O que muda? Então, a hipótese justamente aqui é que o estado consciente vai ser o mesmo, todo aquele processo complicado, estrutural, vai ser o mesmo, mas vai mudar poucas coisas. E essa coisa que muda, a gente pode chamar de proto-qualis, se a gente quiser, que poderia ser, então, a estruturação de uma molécula, uma proteína, que poderia, no caso do vermelho e do verde, que são cores oponentes, poderia estar numa certa conformação quando está verde, quando muda para o vermelho, ela muda de conformação. Isso seria uma hipótese, haveria mil outras hipóteses para explicar, assim, qual é o processo físico-químico que corresponde à mudança de um quali de vermelho para verde, né? Então, esses são problemas que a ciência ainda não sabe a resposta, mas um dia vai saber, né? É um problema fácil da consciência. Tá, então, para finalizar, no fundo, eu estou usando implicitamente uma teoria, né? Como materialista, a gente tem uma certa vergonha de invocar a teoria do mind stuff, que parece ser dualista antes, né? Mas, enfim, eu vejo como dá para conciliar isso com materialismo. Mas o que é isso, afinal de contas? Então, é a teoria do Clifford, que é um matemático famoso, que também era um filósofo, morreu aos 33 anos de tuberculose, e ele, então, escreve um texto em que ele propõe que toda matéria tem o que ele chama de mind stuff, que é seria uma propriedade intrínseca, seria uma coisa em si, seria algo assim, inescrutável, como eles falam hoje em dia. Então, sei lá, moléculas químicas teriam esse mind stuff, mas isso não seria consciência, não seria mente, seria só alguma coisa que existe ali, e quando ela se reúne e forma esses agregados supercomplexos, que ele chama de sistema nervoso, aí aquele mind stuff, aquelas propriedades intrínsecas, acabam gerando uma mente, uma consciência, e a gente, por alguma razão também a ser explicada, não sei se dá para explicar, mas a gente é esse mind stuff, a gente é essas qualidades que a gente vivencia, né? Não só isso, a gente é outras coisas também, mas a gente, de alguma maneira, tem acesso a essas propriedades intrínsecas que, em termos de mensuração, a gente não tem, né? Então, assim, quando a gente mede, a gente tem acesso às propriedades causais, como um objeto se relaciona com o outro, né? A ideia, a sugestão aqui é que uma qualidade, ela, sendo uma propriedade intrínseca, que é uma coisa que a gente não consegue medir, então ela não teria poderes causais, então seria uma visão epifenomênica, né? Então tá, então esse é vamos dizer, o pano de fundo da teoria filosófica que está nos guiando implicitamente, mas vamos ao nosso objeto de estudo hoje, que são os qualia olfativos, né? Então a gente fala muito de visão, mas o olfato é uma sensação fascinante, né? Aqui a gente tem várias moléculas odorantes, né, que a gente é capaz de distinguir através do olfato, e elas todas podem ser reduzidas a fórmulas moleculares. Então, de alguma maneira, a gente consegue identificar, discernir diferentes moléculas. A gente pode até argumentar que a gente observa moléculas, guiado por uma teorização, mas vamos deixar isso de lado. A região olfativa, os receptores estão aqui, logo na entrada do nariz, na base do cérebro ali, no bulbo olfativo. Então, a gente vê aqui embaixo as moléculas odorantes entrando e alguma coisa acontece aí nessa mucosa aí, e os sinais são levados para o bulbo e, posteriormente, para o córtex olfativo. Uma coisa que o pessoal já demonstrou é que, então, diferentes moléculas olfativas, o sinal delas, as moléculas semelhantes, né, elas convergem, né, aqui no bulbo,
E esses receptores olfativos que estão aqui embaixo, nessa figura, com um pouquinho mais detalhe, hoje em dia sabe-se, né, que eles são moléculas, proteínas, bem compridinhas, parece uma minhoquinha, que passa 7 vezes pela membrana celular. Então, esse odorante específico, eu não sei qual é, está aí representado de diferentes maneiras. E, por incrível que pareça, existem no ser humano 387 receptores olfativos diferentes. Isso é incrível, né? Em termos visuais, a gente tem 4 ou 5, talvez, né? Receptores, e aqui a gente tem 387, e um rato tem 600, uma coisa assim. Como é que isso foi descoberto? Através da genética, porque essas moléculas, sendo proteínas, elas são, né, codificadas aí no código genético, e analisando os genes, o Buck e a Linda Buck, esqueci o nome deles, ganharam o prêmio Nobel por ter descoberto esse grande número de receptores, né? Aqui, só para vocês terem noção dessa tabela, que é interessante, eles pegam diferentes odorantes aqui à esquerda e fazem um estudo mostrando qual dos receptores é estimulado por eles. Então, a gente vê que um odorante estimula vários receptores, de forma mais intensa ou menos intensa. Opa. O paradoxo. O paradoxo para mim é um paradoxo, mas, claro, isso é algo que surge da maneira que eu foquei o problema. É que, como é os qualia olfativos, as qualidades que a gente sente quando cheira, elas são de grande número. Eu estou supondo a hipótese de que proteínas instanciam essa variedade grande de cheiros. Onde que está isso? Onde que isso está acontecendo? Não vai estar acontecendo no epitélio, né, nasal. Ou será que vai? É uma possibilidade. Mas é mais razoável supor que o epitélio ali, o que está acontecendo é um processo que a gente pode considerar puramente mecânico, né? A materialidade ali possivelmente não contribui para a nossa consciência, e é mais para dentro, né, no córtex piriforme, ou eventualmente no tálamo, onde alguma coisa acontece envolvendo substâncias químicas. Mas quantas substâncias químicas tem lá, né? Se tem 387 receptores, será que a gente precisa de 387 moléculas no sensório olfativo para gerar toda a variedade de cheiros que a gente... Mas como assim? Não é possível. Geneticamente não tem a fabricação de um número tão grande de proteínas cuja função é desconhecida, etc. Talvez sejam os próprios... as moléculas, né, dessas 387 receptores, talvez eles também estejam presentes ali e desempenhem uma função diferente, que não é apenas servir como um interruptor. Bem, esse é o problema, esse é o paradoxo, né? Parece muito contraintuitivo que isso aconteça. Talvez toda a gama de cheiros que a gente cheira surge de qualidades primárias em um número muito menor, talvez 10, 15. Então, aí precisaria de 15 ou 8 moléculas. Enfim, então esse é o paradoxo que eu estou querendo salientar. E, para terminar, falar um pouquinho sobre essa classe de proteínas que a gente vai, hoje, nas apresentações seguintes, elas vão surgir novamente, que são chamadas receptores acoplados à proteína G. Então, é uma superfamília com mais de 1000 receptores diferentes. Todas elas são proteínas com 7 passagens pela membrana celular. O que muda é alguma coisinha aqui e ali, que permite que diferentes odorantes ou diferentes moléculas químicas sejam, né, se acoplem a esses receptores, e aí, através de um mecanismo que foi desvendado nas últimas décadas, que envolve a tal da proteína G, você acaba, então, gerando um sinal que é levado pela célula, um sinal eletroquímico que gera uma transmissão de sinal que vai adiante ali nas regiões mais profundas e misteriosas do nosso cérebro.
E lembrar também que essas moléculas evoluem por seleção natural. Bem, aqui, então, maneira diferente de representar essa molécula que passa 7 vezes pela membrana. Aqui, esse diagrama, bem, não vai dar tempo de eu falar muito sobre isso, mas eu queria mencionar esses autores, Axel e Buck, né, que são os que descobriram essas proteínas ligadas ao olfato, e aí outros começaram a descobrir outras proteínas desse tipo que têm outras funções, muitas outras funções. Bem, aqui é uma matéria que saiu no Jornal da USP, salientando que, em termos de pesquisa, né, parece que 30% dos remédios que são fabricados, o alvo deles são essas proteínas. Aqui são diferentes classes dessas proteínas. A classe A, que são aquelas semelhantes à rodopsina. Então, a rodopsina é uma molécula desse tipo ligada à visão. Não é que a luz se acopla à rodopsina, na verdade, tem uma molécula que acopla e essa molécula é sensível à luz, né? Então, a rodopsina, na verdade, é uma molécula GPCR junto com uma outra moléculazinha ali, que eu esqueci o nome, que é sensível à luz. Então, nessa classe A está presente os nossos receptores olfativos. A gente vê que tem várias outras classes ali. Isso aqui é um diagrama evolutivo, né? Mostrando, então, eu não sei exatamente como isso é descoberto, mas acho que na genética isso hoje em dia é algo fácil de fazer, né? Não sei. Em que você mapeia, então, as semelhanças entre as moléculas e infere a evolução delas. Então, isso evoluiu nos eucariotos. Um belo dia surgiu uma primeira molécula desse tipo, e depois ela foi sendo, por seleção natural, modificada e adquirindo diferentes funções. Nesse diagrama, os receptores olfativos estão aqui, são um número tão grande, né, que tem uma flechinha aqui, indicando que tem 387 delas, mas não estão representadas aqui. Então, esse diagrama é de 2013, e as figurinhas que a gente está vendo são as figurinhas das estruturas que foram decifradas, as outras ainda não foram decifradas. E aí, aqui é um pouquinho das classes, né? Eu só queria mencionar o quê? Eu queria mencionar, hoje vai ser falado, bem, receptores de adenosina, de dopamina, histamina, são então alguns exemplos aqui desses receptores, e mais tarde, receptores GABAérgicos, eles já fazem parte de uma outra classe, acho que é a classe C, né, que o Diogo vai falar. Então, é isso, conclusão, finalmente, desculpa ter passado o tempo. Eu enunciei um paradoxo dos geradores dos quales olfativos, mas eu não tenho a menor ideia como resolvê-lo, o paradoxo permanece. Eu espero que o problema faça sentido, né? Claro que diferentes posições filosóficas vão falar, não, esse problema não faz sentido, você está adotando hipóteses que não são aceitáveis, né? Só para terminar, uma sugestão de onde poderia estar esse sensório, esse local onde os qualia surgiriam, né? Uma hipótese seria que está no tálamo. É verdade que o tálamo não faz parte das cadeias que levam à olfação, mas uma vez que o córtex piriforme ali, ligado à olfação, está trabalhando, ele tem conexões diretas com o núcleo médio dorsal do tálamo, que é essa região superior aqui, essa partezinha aqui, se não me engano. Então, a hipótese que eu e o Laurindo estamos trabalhando é de que o tálamo tem um papel essencial aí na instanciação da consciência qualitativa. Então é isso, gente. Obrigado. Tem 3 minutinhos. A gente tem 8 minutos ainda para o 7. A Érica enviou um texto. Opa. See it with feeling, effective predictions during object perception. Disse que talvez você vai gostar desse texto. Deixa aqui para a gente pegar depois. É da Barrett, né? E agora a gente tem, então, questões. Eu só vou pedir para a galera do Meet ver se vocês conseguem ouvir os nossos convidados.
talvez falar aqui mais perto do microfone, João? Claro, o microfone tá aqui, né? É para estar aí. Você tá aí, então. Ixi. Talvez Aí vai tornar a pergunta importante. Não, uma coisa simples. Obrigado, Oswaldo. Primeiro, uma questão só de leigo, assim, se você diria daquela parte inicial, se é um realismo estrutural. Quando você fala que não está indo nas coisas em si, mas a estrutura, se seria um realismo estrutural. E depois a pergunta mesmo é sobre a categoria de paradoxo aqui. Porque, pelo que eu entendi, é uma questão de ter os 387 receptores quando se esperaria menos. Será que isso seria um problema, um enigma? Ou o que faz ser um paradoxo em si? Talvez eu tenha perdido. Deixa eu tirar aqui, acho que não preciso mais do compartilhamento, né? Onde estamos aqui? Parar a pesquisa. Bem, não é um realismo estrutural, porque eu estou aceitando que existe uma realidade além das estruturas. Então, sim, as estruturas do mundo real são reais, e assim como as estruturas do mundo do campo visual. Mas eu estou adotando uma posição realista de que existe também uma materialidade. Mesmo ela não sendo atingível diretamente, eu não sei qual é a materialidade da cadeira, eu estou adotando via a hipótese do Clifford, a tese de que elas existem. E por que a gente acharia que existe uma materialidade por trás das relações, se a gente não tem acesso? Porque no nosso campo fenomênico, a gente tem acesso, né? As relações, as estruturas, são estruturas que relacionam, relata que são as qualidades, as manchas, né? As qualidades subjetivas. Então, na verdade, supor que existe algo, uma materialidade além das estruturas, é uma espécie de, como é que se diz? É uma inferência que eu faço, supondo que o que acontece no mundo é semelhante ao que acontece na minha mente e no meu cérebro, né? Enfim, então essa seria mais ou menos por aí. E a outra questão, qual é mesmo? A categoria de paradoxo, será que pode ser um enigma ou necessariamente um paradoxo? Eu acho que eu fiquei entusiasmado com o paradoxo de Levinthal, que foi apresentado na última vez, e porque um paradoxo ele tem uma função muito legal de fazer as pessoas pensarem, querer resolver aquilo, né? E então eu queria fazer algo parecido, né? Mas o paradoxo não é que tenha 347 receptores. A ideia é o que está acontecendo no sensório olfativo, lá no tálamo ou em algum outro lugar. Porque eu estou supondo que é lá que os qualia surgem, né? Eu estou supondo que no epitélio não tem qualidade. Tem uma materialidade associada aos objetos, que eu estou supondo, né? Que existe um mind stuff, que existe propriedade, mas eu não tenho acesso a essas vivências, essas materialidades não aparecem na minha consciência. O que aparece na minha consciência só surge quando essa informação chega num certo local, que é o sensório, e processos físicos acontecem ali que são idênticos a isso que eu estou vivenciando agora. É um chamado materialismo cartesiano, criticado pelo Dennett, né? O Dennett chama de materialismo cartesiano, achar que a consciência só surge quando a informação chega na linha de chegada e ela... Mas é essa a hipótese que eu estou adotando. Que é a hipótese que o Descartes adotava, né, na teoria dele, e que foi meio abandonada por várias razões, mas eu acho que é uma hipótese que vale a pena continuar sendo explorada. Por favor. Sim. Por favor. Obrigado pela apresentação. Eu estava pensando sobre o qualia, e aí me surgiu uma analogia, né? Teve uma época que eu tentei entender de vinho, aí eu fui experimentar alguns vinhos e via a descrição dos especialistas, eles falavam assim, esse vinho tem uma nota de castanha, uma nota de laranja e tal, tudo, e eu fui totalmente incapaz de fazer isso. Será que esse qualia não seria essa combinação de elementos mais simples, que são, talvez, misturados de alguma forma? Vamos ver. É uma pergunta muito legal, assim. Opa, cuidado. Mas eu acho que é melhor a gente pegar o exemplo do marciano e das cores, né?
Então, o que eu quero defender, né, que eu não falei muito, é que as cores que a gente vivencia como uma experiência são anteriores à linguagem. Você não consegue capturar essas qualidades através da linguagem. Então, no caso do vinho, falar que é acastanhado ou qualquer coisa assim, tudo bem, é válido, funciona, mas não captura. Mas como não captura? Se ele fala, eu entendo, né? Então, é semelhante a uma cor, que é uma coisa mais simples. Então, eu falo roxo. Então, assim, parece que a palavra roxo designa aquela cor, então eu consigo capturar a cor através da palavra. Mas, na verdade, a gente tem essa impressão porque cada um de nós é construído de maneira parecida, a gente supõe que todo mundo vê as cores de maneira semelhante. Então, né, eu aponto isso aqui, falo que isso é roxo, você olha para isso e você associa o que você vê à palavra roxo, supondo que a gente vê as coisas mais ou menos de maneira parecida, a linguagem funciona bem. Mas vamos supor que vem um marciano, ó, acabou de chegar um marciano. Eu vim em paz. Veio em paz, e ele veio nos dizer que, quando ele acessa a radiação eletromagnética, ele sente cheiros, o que a gente chama de cheiros, né? Ele fala que isso que a gente chama de luz vermelha, para ele é cheiro de sândalo, né? E aí ele veio em paz, falou para a gente que quer nos conhecer, mas aí ele pergunta, mas sabe, eu estou muito, assim, curioso de saber, afinal de contas, o que é a vermelhidão, o que é a roxidão que vocês falam, o que é isso, né? A gente fala, não, mas a roxidão é isso aqui, ó. Mas ele fala, não, mas quando eu acesso essa onda eletromagnética, eu sinto um cheiro, que vocês chamam de cheiro. Eu quero saber o que é a roxidão. E aí a gente é incapaz de fazer ele saber o que é a roxidão. A única maneira, no futuro talvez a gente consiga fazer isso, vai ser manipular o cérebro deles, depois que houver uma teoria, né, que seria aquela teoria que surgiria com a revolução da neurociência da consciência, que aconteceria daqui a uns 20 anos, e que estabeleceria as leis de ponte entre estados cerebrais, que a gente pode determinar de maneira científica, por medições, e vivências subjetivas, né? Então, a gente vai saber, quando fulano, o cérebro, o sensório dele está nesse estado aqui, a pessoa está vendo vermelho. Agora, se eu jogo uma substância química que muda um pouco aqui, agora, pela minha teoria, ele vai estar vendo azul, e, de fato, a gente faz o experimento, realmente, ele muda e passa a ver azul. Então, a gente vai conseguir testar essas teorias e construir uma teoria para seres humanos, razoável, né? Vai ver várias teorias, mas vão ser teorias baseadas em leis de ponte, que seriam princípios que conectam estados cerebrais, descritos quantitativamente, e estados qualitativos. Seriam leis empíricas, que seriam descobertas empiricamente, e tudo bem, né? Enfim. Então, seria mais ou menos essa maneira que eu explicaria o qualia, né? O qualia é a vivência da qualidade. Agora, o ponto que você tocou é um ponto muito interessante. Existem qualias simples e qualias compostos. A gente pode combinar cores, sons, por exemplo. Pode combinar 2 sons e gerar um som com uma qualidade diferente. Então, é muito interessante explorar esses aspectos desses qualias simples e qualias complexos. Mas eu acho que existem qualias simples e qualias complexos. Mas isso também é uma hipótese. Obrigada, Oswaldo. Obrigada. Gostaria de chamar o Lucas agora. Você tem Tem slide? Slide e tal? Tá, deixa eu preparar aqui. Se tiver alguma pergunta enquanto o Lucas coloca os slides, acho que dá tempo. Ou comentário. Eu tenho uma pergunta só. A gente vai conversar com a professora Bettina Malnick, do IQ USP. Ela trabalha exatamente com receptores olfatórios na parte genética e a combinação com a parte mais... Ela trabalhou com a ganhadora do Nobel. Ela chegou a trabalhar. E ela é muito bacana, já conversei com ela várias coisas. Legal. Bom, ótima dica. Vamos atrair ela aqui para o nosso grupo, ver se ela quer fazer uma palestra. E aí? Tem que... Tá no Google aqui. Você colocou um pendrive? Não. Aqui. Vou sair do seu aqui. Ou não? Não sai não. Então cria um novo. Por quê? Cadê teu negócio? Tá no pendrive? Não, tá no meio. Tá no meio? Mas só tem que criar um novo usuário aqui. Tá. Putz, cadê? Como que é? Aqui.
Vera. Não, tô sabendo. Precisa ver se está tudo certo. Ah, isso é. Assim, a nossa gravação, a gente podia parar a gravação e começar de novo, né? Ah, tá. Separar as gravações.